Bem, vamos falar um pouquinho sobre a próxima aula. Só lembrando o seguinte, até aqui a gente já viu várias resoluções, né? A gente ainda vai ver bastante. Adição, subtração, multiplicação e divisão a gente tá vendo. Potenciação e radiciação a gente tá vendo também. Fração, decimal a gente tá vendo. Então, isso aqui, conforme o passar das aulas, a gente tá vendo esses conteúdos, tá? MMC a gente tá vendo, principalmente quando se trata de fração, né? MDC ainda não vimos, vai ser um pouquinho mais pra frente. Equação do primeiro grau a gente já viu. Aí eu vou trazer da equação do primeiro grau para a regra de 3, depois porcentagem, depois razão e proporção e por aí vai se seguindo aqui, tá bom? Mas antes, vamos dar uma olhada nos exercícios sobre a aula anterior, só para a gente retomar um pouquinho o assunto, né? Vamos falar aqui deste exemplo. Qual o valor de x que satisfaz a equação do primeiro grau? Bom, essa equação zona aqui, certo? Por onde a gente começa? A gente tem soma, uma multiplicação que está escondidinha aqui, subtração, outra multiplicação que está escondidinha, multiplicação. Como a gente tem os parênteses, vamos começar com os parênteses. Então, vai ficar 30 mais. Como eu tenho um número antes dos parênteses, eu vou fazer como se fosse uma distributiva desse número aqui, tá? Então, vai ficar 5 vezes x, 5x. 5, ó, mais 5, tá? Presta atenção no sinal. Mais 5, menos 1, mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Igual 93, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, menos com menos, mais 2 vezes 1, 2, tá? Então, eu eliminei os parênteses. Agora, vamos deixar quem tem x de um lado e quem não tem do outro, tá? Pensando sempre na operação inversa. Então, vai ficar assim, ó. 5x já estava desse lado, eu vou manter ele aqui. Esse 2x que tá subtraindo, eu vou passar somando, que é a operação inversa. Igual. 93 já tá desse lado, eu vou manter. O mais 2 já tá desse lado, vou manter. Esse 30 que tá somando, eu vou passar subtraindo. E esse menos 5 que tá subtraindo, eu vou passar somando. Certo? Então, ficou 5x mais 2x, 7x, igual. 93 mais 2 dá 95, com mais 5 dá 100, 100 menos 30, 70, certo? Agora aqui, ó, a pergunta é quanto que vale x, não 7x, né? Então, a gente vai fazer mais algumas coisas aqui. Operação inversa dessa multiplicação, né? Eu tenho um número seguido de uma letra, ou seja, é 7 vezes x. Qual a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar o que tá multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Vai ficar 70 dividido para 7, igual a 10. Alternativa A. Para o próximo exercício, também de concurso, aí tem um texto e uma tabelinha ali, né? Então, requer um pouquinho mais de interpretação. Vamos ler. Fala o seguinte. Paulo vai alugar um carro e pesquisou os preços em 2 agências. A tabela a seguir, que é essa aqui, essa tabela aqui, apresenta os valores cobrados para a locação de um mesmo tipo de carro nessas 2 agências, agência 1 e agência 2. O valor do aluguel é calculado somando-se a taxa inicial com o valor correspondente ao total de quilômetros rodados. Se Paulo escolher a agência 2
e rodar 68 quilômetros, ele pagará pelo aluguel a quantia de... Aí vem as alternativas. Então, vamos ver o seguinte. A primeira parte aqui é só ladainha, não interessa pra gente. O valor do aluguel é calculado somando-se a taxa inicial, como ele falou aqui, que é a agência 2, então nem vamos olhar a agência 1, que ela não interessa para nós nesse momento, tá? Porque ele escolheu a agência 2, né? Tá falando no enunciado. Ele escolhendo a agência 2, vamos fazer a conta aqui do enunciado. Soma-se a taxa inicial, que é de R$20, então o valor total que o Paulo vai pagar é R$20, que é da taxa inicial, mais, né, porque é uma soma, o valor inicial com o valor do total de quilômetros rodados. E o próprio enunciado também fala que ele vai rodar 68 quilômetros, certo? Então, Paulo vai rodar 60... Opa! Ih, peraí que eu não sei apagar ainda. Ah, aprendi. 68 quilômetros. E aqui na tabela fala o seguinte: cada quilômetro rodado vale R$5, certo? Peraí que tem um símbolo aqui, eu não tô conseguindo enxergar. Só um minutinho. Apaguei todas as minhas anotações. Mas vamos lá de novo. Então, é somando. Aliás, o valor é somando a taxa inicial de R$20, mais quantidade de quilômetros rodados, que no caso é 68, vezes R$5 por cada quilômetro que ele rodou, certo? Então, isso aqui virou uma multiplicação. Tá simplesinho, né? Vamos fazer primeiro o seguinte. Primeira multiplicação, 68 vezes 5, vou fazer aqui no cantinho. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 6, 30, com mais 4, 34. Então, 340, certo? Somando a taxa inicial, 340 mais 20, 360. Alternativa A. Retomando aqui. 15 graus Celsius eu vou substituir aqui, então vai ficar 15 sobre 5 igual F menos 32 sobre 9. 15 dividido para 5 dá 3, certo? Igual F menos 32 sobre 9. Esse 9 que tá dividindo, eu vou passar para lá fazendo a operação inversa, que é, se ele tá dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 9 igual a F menos 32. 3 vezes 9, 27, igual a F menos 32. Eu quero descobrir F, certo? Essa é a minha incógnita. Então, é ela que eu tenho que deixar isolada. Esse 32 que tá subtraindo, eu vou passar somando. Então, vai ser 27 mais 32 igual a F. A alternativa, 27 mais 32. Fazer aqui no cantinho, por via das dúvidas. 7 mais 2, 9. 2 mais 3, 5. Então, F igual a 59. Alternativa B. Agora sim, a gente vai começar o conteúdo da regra de 3, né? Que é o conteúdo da aula de hoje. Eu vou dar uma lida aqui, mas não se preocupem com esse monte de coisa aqui, tá? O que precisar se preocupar, eu vou deixar marcado para vocês. Vamos ler aqui. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam duas ou mais grandezas, sendo que já conhecemos 3 dos 4 valores. Geralmente, no enunciado, ele vai passar para a gente quais são os 3 valores, tá?
Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Passos utilizados na regra de 3 simples. Primeiro, a gente vai construir uma tabelinha, agrupando as grandezas, isso aqui é extremamente importante, agrupar as grandezas da mesma espécie em colunas, e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Tá? Com os exercícios a gente vai mostrando como que faz isso, tá? Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí aqui embaixo eu deixei descrito o que cada uma delas significa. Quando é diretamente proporcional, significa que as duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento ou diminuição na medida da primeira gera o mesmo na medida da segunda. Então, se uma coisa está aumentando e a outra também aumenta, ela é diretamente proporcional. Ou, se uma está diminuindo e a outra também diminui, ela também é diretamente proporcional, tá? Agora, se a gente fala de uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento ou diminuição na medida de uma delas faz com que a medida da outra sofra alteração contrária na mesma proporção. Ou seja, se uma está aumentando e a outra está diminuindo, ela é inversamente proporcional. Ou se uma está diminuindo e a outra está aumentando, ela também é inversamente proporcional, tá? Isso vai... a direção das setinhas é o que eu vou utilizar para resolver os exercícios aqui. E é o que vai definir pra gente, qual formulinha que a gente usa, tá? Depois que a gente definiu, né, se é inversamente ou diretamente proporcional, a gente monta a proporção e resolve a equação. Ixi, mas o que isso quer dizer? Vamos ver nos exercícios. Então, o primeiro exemplo fala o seguinte: para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração, tá? Então, aqui ele já dá o desenho, né? Mas eu vou montar com vocês aqui. Então, ele fala o seguinte: para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 quilos de ração, 10 quilos, a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana? Ou seja, uma semana tem 7 dias. Considerando que por dia é sempre colocado a mesma quantidade de ração. Então, ó, qual a quantidade total de ração? Essa é a nossa pergunta, certo? Então, ó, aqui que vai estar a minha incógnita. E minha resposta vai ser qual a quantidade total de ração em quilos. Então, quando a gente fala unidade embaixo de unidade, é isso aqui, ó. Dia embaixo de dia, quilo embaixo de quilo, certo? Aí, vamos pensar o seguinte, ó, vamos descobrir se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Quanto mais dia passa, mais quantidade total de ração o cachorro come, certo? Então, quanto mais dia passa, mais ração o doguinho come. Ou seja, as duas setas estão na mesma direção, as duas estão crescendo. Quanto mais dias, mais ração o bichinho vai comer, certo? Então, ela é diretamente proporcional. A gente identificando isso, a gente vai multiplicar em cruz. Então, vai ficar o seguinte: x vezes 15 é igual a 10 vezes 7, certo? Virou uma equaçãozinha do primeiro grau, que é o que a gente estava vendo até agora, certo? Então, vai ficar 15x é igual a 10 vezes 7, 70. Aí, o que está multiplicando, vou passar com a operação inversa, que é a divisão. Então, o que está multiplicando, eu vou passar dividindo, vai ficar
70 sobre 15, que fazendo essa conta vai dar aproximadamente 4,7. Ou seja, se o doguinho em 15 dias consumia 10 quilos de ração, numa quantidade menor de tempo, né, ou seja, quase metade, né, 7 dias, ele tem que consumir menos ração, né? Se aqui eu tenho menos dias, que são 7, em comparação a outro dado que ele me deu no enunciado, o meu resultado final tem que ser menor também, certo? Então, 4,7 quilos de ração, ok? Vamos pro próximo. O próximo fala o seguinte: o concurso adora perguntar esse negócio de torneira pingando. O povo que não conserta esses vazamentos, viu? Bom, vamos lá. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Então, ó, uma torneira leva 6 horas para encher esse tanque. Quanto tempo o mesmo tanque, ou seja, não teve variação no volume dele, se ele, sei lá, tinha 10 litros de volume, ele continua tendo 10 litros de volume. Levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior. Então, em vez de usar uma torneira só, ele vai usar 4 torneiras. Aí a pergunta é: quanto tempo? Então, vamos colocar um xizinho aqui. Torneira embaixo de torneira, hora embaixo de hora. Aí, vamos interpretar o seguinte: quanto mais torneira ele tiver, menos tempo ele vai encher. Desculpa, vai demorar para encher tudo, né? Porque ele tá falando que é a mesma vazão. Então, se, por exemplo, uma torneira enchia, sei lá, 10 litros por minuto. Tô chutando uma coisa qualquer aqui, tá? Se uma torneira encher 10 litros por minuto, 4 torneiras vão encher 40 litros por minuto, ou seja, vai ser muito mais rápido. Sendo mais rápido, eu vou levar menos tempo para encher o meu tanque, certo? Então, eles são inversamente proporcionais. Quanto mais torneira eu tenho, menos tempo eu levo, certo? Por ser a operação inversa, a gente faz o seguinte: uma das duas colunas, qualquer uma, ou a primeira ou a segunda, a gente inverte. Então, ó, vou deixar aqui torneira embaixo de torneira e aqui o X vai para cima e o 6 vai para baixo. Depois que eu fiz essa inversão, aí sim eu faço o processo semelhante ao que a gente fez no exercício anterior. Vamos multiplicar em cruz, certo? Então, vai ficar 1 vezes 6 é igual a x vezes 4, tá? 1 vezes 6, 6. X vezes 4, 4x. O que tá multiplicando, passo dividindo. Então, vai ser 6 quartos igual a x. Vou dar uma simplificada aqui. Vou dividir isso aqui por 2, dividir esse aqui também por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 4 dividido para 2 dá 2. Ou seja, 3 meios é a mesma coisa que 1 meio, tá? Então, com uma torneira, ele levaria 6 horas para encher o tanque. Com 4 torneiras, vai ser muito mais rápido, ou seja, ele vai levar 1h30 para encher esse mesmo tanque, tá bom? Vamos para mais exemplos, que é o tipo de coisa que a gente só aprende fazendo. Próximo exemplo. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias? Então, já estou escrevendo tudo aqui, tá? Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Ou seja, para montar, quanto mais ventilador eu montar, mais peça eu vou precisar. Mesma direção da seta tendo a mesma direção da seta é diretamente proporcional, certo? Sendo diretamente proporcional, eu só faço aquela multiplicação em cruz.
vai ficar o seguinte: x vezes 1 é igual a 6 vezes 25. X vezes 1, x, é igual a 6 vezes 25, que eu acho que vocês já sabem de cor, mas eu vou fazer aqui no cantinho. Só por via das dúvidas, tá? 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12, com mais 3, 15. Então, ó, com um ventilador, eu uso 6 peças. 25 ventiladores, eu vou precisar de 150 peças no total. Ok? Vamos pro próximo. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, para aumentar a quantidade de pessoas, né, costurando, quantos dias serão necessários para terminá-los? Então, minha pergunta é quantos dias, certo? Vou colocar minha incógnita. Eu tô chamando sempre de X, mas pode ser qualquer outra letra, tá? Tô chamando sempre de X só por, sei lá, padrão. Mas pode ser qualquer letra, tá? Então, ó, quanto mais costureira eu tiver, eu vou fazer meu serviço muito mais rápido, então eu vou levar menos tempo, menos dias. Quanto mais costureiras, menos tempo, certo? Uma seta tá para baixo, outra tá para cima, então é inversamente proporcional. Sendo inversamente proporcional, eu preciso fazer o seguinte: copio uma coluna, no caso é de costureiras, e a segunda coluna eu inverto. Quem tá em cima vai para baixo, que é no caso do X foi para cima, e o 24 vai para baixo. Ah, eu posso fazer direto? Se você sabe, pode fazer, sem problema nenhum, tá? Mas eu vou manter o passo a passo aqui durante as aulas, tá? Vai ficar o seguinte: x vezes 8, que vai dar 8x, é igual a 24 vezes 6, certo? Ó, vou tentar fazer um negócio direto aqui. Esse 8 tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar 24 vezes 6, dividido para 8. 24 e 8 está na mesma tabuada. E por ser multiplicação e divisão, que são operações inversas, então eu já posso cortar aqui direto, né? Já posso simplificar. 24 dividido para 8 dá 3. Então vai sobrar 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Ou seja, diz, com 6 costureiras, ele levava 24 dias. Com 8 costureiras, vai ser mais rápido, então ele vai levar menos dias. No caso, fazendo a conta, a gente descobre que serão 18 dias se ele considerar contratar 8 costureiras. Ok? Mais exercícios. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Se eu aumentar essa minha área para 1,5 metro quadrados, né? 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, ó. Opa. 1,2 metros quadrados me permite produzir 400 watts por hora. Agora, se eu aumentar, minha eficiência vai ser um pouquinho melhor, eu vou produzir mais watts por hora, certo? Quanto? Não sei. Quanto maior minhas placas, maior minha eficiência, ou seja, eu consigo produzir mais watts por hora, certo? Então, vai ficar o seguinte:
ela é diretamente proporcional, né? Quanto maior a área, maior minha eficiência, maior a minha produção de energia. Como as duas setas estão no mesmo sentido, é diretamente proporcional. Então, vamos fazer aqui, ó. 1,2 vezes x é igual a 400 vezes 1,5, certo? Vamos fazer assim, 400 vezes 1,5. Eu vou fazer aqui no cantinho, só por desencargo, mas eu sei que vocês sabem fazer essa conta já. Como tenho 2 zeros ali, eu vou deixar eles no cantinho. Já vou baixar aqui, ó, 0, 0. Multiplicação quando envolve vírgula. Eu esqueço que a vírgula existe, faço a multiplicação, depois eu conto as casas, certo? Então, vai ficar 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. Eu tenho uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, vai ficar 1,2x é igual a 600. O que tá multiplicando, passo dividindo. Então, x vai ficar 600 dividido para 1,2. Eu não gosto de trabalhar com vírgula aqui, então eu vou multiplicar o de baixo de cima por 10, vai virar 6.000 sobre 12, certo? Não sei fazer essa conta de cabeça, então a gente faz lá no cantinho, ó. 6.000 dividido para 12 dá o seguinte: 6 dividido para 12 não dá, então preciso pegar o vizinho, que é o 0. 60 dividido para 12 dá 5, sobra 0. Esse 0 eu também desço para cá, e esse 0 eu também desço para cá. Ou seja, 6.000 dividido para 12 dá 500 watts por hora. Vamos só retomar a pergunta. Com 1,2 metros quadrados, ele produz 400 watts por hora. Se eu aumentar, a minha produção vai ser maior, ou seja, 500 watts por hora. Mais um exemplo aqui. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então, ó, com uma velocidade de 400 km por hora, o trem leva 3 horas para fazer o percurso. Se ele aumentar a velocidade dele, se ele for mais rápido, quantas horas? Eu vou parar de chamar de x, vou chamar de h aqui, tá? Quantas horas ele vai levar? Vai levar menos do que 3, certo? Porque ele tá indo mais rápido. Ou seja, quanto maior a velocidade que eu tenho no meu trem, menos horas eu levo para essa minha viagem, certo? Uma seta tá subindo, a outra tá descendo. Se uma sobe, a outra desce, bom. Não, peraí, não é isso não. Se uma seta sobe e a outra desce, ela é inversamente proporcional. Então, eu mantenho e o que estava embaixo vai para cima e o que estava em cima vai para baixo, certo? Vai ficar o seguinte: multiplicar em cruz. 480H é igual, chamando H que é a minha incógnita, tá? É igual a 400 vezes 3. 480H vai ser 400 vezes 3, 1.200. O que tá multiplicando, passo dividindo. H vai ser 1.200 dividido por 480, e acabou meu espaço aqui. Corta esse zero com esse zero, vai ficar 120 dividido por 48. Fazendo essa conta de 120 dividido por 48, o resultado final vai ser 2,5. Ou seja,
com 400 km por hora, eu levei 3 horas. Como eu fui mais rápido, né, eu aumentei minha velocidade para 480 km por hora, a minha velocidade, em vez de durar 3 horas, vai durar 2,5 horas. Ok? Tem mais um monte de exercícios, tá? Bastante exercício mesmo. Sugiro fortemente que vocês tentem fazer todos esses exercícios. Eu vou fazer mais um aqui, que é o que eu fiz na aula. Deixa eu só lembrar qual que era, peraí. Aqui. Aí vocês tentem todos os próximos exercícios, tá bom? Vamos lá. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães, que eu vou chamar de P aqui, ela produz em um dia? Então, em um dia, a padaria ficou aberta por 16 horas, tá? Cuidado para não confundir aqui com 24, né? Porque ele fala um dia, um dia tem 24 horas, né? Tal. Cuidado para não confundir, tá? Porque ele falou que ela fica aberta, ou seja, em funcionamento, durante 16 horas, tá? Então, quanto mais tempo eu tenho de padaria aberta, mais pães eu vou produzir, tá? Como as duas setas estão no mesmo sentido, é só a gente multiplicar em cruz. Então, vai ficar 4P de pão, né? É igual a 16 vezes... Opa, peraí. Vezes... Aqui. Vezes 100. 4P vai ser 16 vezes 100. Ah, nem vou fazer essa conta aqui, peraí, ó. Repara o seguinte. Volta. Esse 4 que tá multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 16 vezes 100 dividido para 4, certo? 16, ó, aqui é multiplicação, aqui é divisão, são operações inversas, então eu posso fazer isso, a simplificação aqui na conta mesmo. 16 dividido para 4 dá 4, vezes 100, que dá 400, 400 o quê? Pães. Alternativa C. Vamos para o próximo. Um carro percorre 120 quilômetros em 2 horas. Se dirigir a uma velocidade constante de 60 km por hora. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho numa velocidade constante... Opa, peraí. 60 km por hora, eu esqueci de anotar. Vamos continuar. Se esse mesmo carro percorrer esse trecho, qual trecho? O trecho de 120 km, certo? Se esse mesmo carro percorrer esse trecho com uma velocidade constante de 40 km por hora, quantas horas, vou chamar de H de novo, ele leva para completar o percurso? Então, olha, eu tô diminuindo a minha velocidade. Se eu diminuir a minha velocidade, eu vou mais devagar. Eu indo mais devagar, eu vou aumentar a quantidade de horas que eu vou levar para essa viagem, tá? O 120 km por hora, eu não vou mexer nele, porque ele tá falando que é o mesmo trecho, né? Então, é uma informação a mais que ele deu no enunciado que eu não vou utilizar. Vou utilizar só essas daqui. É inversamente proporcional, ou seja, quanto maior minha velocidade, menos tempo eu levo. Ou nesse exemplo é o contrário, né? Quanto menor minha velocidade, mais tempo eu levo. Então, ó, só da gente... Então, só da gente analisar essas informações, a gente já consegue eliminar a alternativa A, né? Porque se eu diminuir minha velocidade, como que eu vou levar as mesmas 2 horas? Não pode, né? Então, a letra A eu já sei que não é. Se eu fosse chutar, não chutaria essa. Por ser inversamente proporcional, a gente inverte. Eu vou inverter aqui
as horas, tá? Então, quem tem H vai para cima e o 2 vai para baixo. O 60 e o 40 continua. Poderia inverter, manter o 2 e o H e inverter o 60 e o 40, 40 subir e o 60 descer? Pode ser também, dá na mesma, tá? Aí vai ficar o seguinte: 40 vezes H é igual a 2 vezes 60. Vai ficar 40H é igual a 120. H é igual, o que está multiplicando passa dividindo. 120 dividido por 40. Corta esses zeros, me sobrou 12 dividido por 4, que dá 3. Ou seja, se eu diminuir a minha velocidade, para esses mesmos 120 quilômetros de estrada, eu vou levar 3 longas horas. Ok? Tem bastante exercício para resolver, tá? Qualquer dúvida, manda lá no grupo que eu respondo, tá bom? Ou pode me mandar no privado também, não tem problema não. E por enquanto é isso, pessoal. Façam esses exercícios. Se tiver dúvida, me manda, tá bom? Beijo, obrigada.